diria, em certo sentido. Irmãos, eu fui convidado para ministrar em 2 quartas-feiras sobre 2 temas: o grande trono branco e as bodas do Cordeiro. Então eu quero fazer isso dividindo assim os temas. Hoje nós vamos tratar sobre esse trono branco, que eu quero trazer um outro nome, o juízo de Deus. E assim aborda todo o contexto de juízo. E na outra quarta-feira nós trataremos sobre as bodas do Cordeiro, ok? Quando tratamos sobre esse assunto, escatologia, escatos, né? Últimos, e logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas é sempre um tema muito importante e muito difícil, não é mesmo? Mas é importante tratarmos sobre isso. A escatologia, ela fica nos grandes tratados teológicos, nas teologias sistemáticas. A escatologia sempre ocupa não vou dizer 100% das vezes, mas a maioria dos eruditos sempre colocam a escatologia como o último tema a ser tratado nos seus escritos teológicos. Mas não porque seja menos importante, é porque é uma questão de tema sequencial mesmo. Porque a escatologia é o que dá sentido a todas as coisas. É o futuro em que as promessas serão cumpridas e a consumação dos séculos acontecerá. Então, por isso que a escatologia sempre ocupa os últimos temas dentro das teologias sistemáticas. E esses 2 temas, juízo final e as bodas do Cordeiro, faz parte desse contexto, que é tratado dentro da escatologia. Eu conversei com Moisés aqui, e vocês já algumas quartas-feiras estão estudando sobre as doutrinas das últimas coisas, as 70 semanas de Daniel, que são bem complexas, mas que nos revelam muitas coisas do que vão acontecer no futuro, não é mesmo? Então, eu tenho por certo que nós estamos chegando aqui já com um bom caminho andado, né, Moisés? Graças aí às exposições dos pregadores anteriores. Vamos ver se esse controle vai funcionar aqui. Ô Joaquim, eu vou pedir para você passar manualmente, pode ser? Aí. Eu vou estar passando alguns slides aqui, irmãos, porque hoje é culto de ensino, então a gente aborda o tema de uma forma mais sistemática, assim fica fácil para a compreensão dos irmãos. Antes de entrar propriamente dito no juízo final, eu gostaria só de fazer aqui uma abordagem panorâmica, tanto do Apocalipse quanto da escatologia. É mais uma questão de ajuste mesmo, para que a gente possa andar juntos aqui no tema. Então, primeiramente, o livro de Apocalipse, ele tem essa característica visionária, porque o que o apóstolo João recebeu foi visões dos céus, visões de Deus, e também é um livro comunitário, como todo livro circunstancial, assim como as cartas do apóstolo Paulo, são documentos circunstanciais que procuravam primeiramente resolver demandas pela qual aquele escrito foi destinado. O livro do Apocalipse também tinha esse caráter comunitário, para resolver as questões e crises daquela comunidade em que ele foi escrito. E, portanto, é um livro comunitário. E ele é comunitário também no sentido de que não é destinado a uma igreja específica, mas a toda a comunidade cristã. Nesse livro, o apóstolo João é transportado para vários lugares. E ele é transportado pelo anjo, que ora ele está em um local, ora ele está em outro. E esse transporte é feito justamente por meio dessas visões que ele tem. Essas visões apocalípticas. Também é essencial que os apocalipses falem do passado. E eu coloquei aqui Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não é o único livro que trata sobre literatura apocalíptica. Existem outras literaturas apocalípticas. E na Bíblia existem outros textos que falam nessa linguagem, nessa literatura apocalíptica. Mateus 25, onde Jesus fala sobre os sinais que hão de anteceder a vinda do Filho do Homem, é considerado um mini apocalipse também. Mini não no sentido de menos importante, mini no sentido da extensão do seu escrito, que ocupa apenas 1 ou 2 capítulos. Certo? E é essencial que o Apocalipse fale do passado, porque nós só vamos compreender o futuro se nós soubermos as crises
que aconteceram no passado, aquilo que acarreta para nós no presente. Sem uma compreensão do passado e do presente, nós não vamos compreender o futuro. E o Apocalipse, ele fala dessas questões circunstanciais da época. Um exemplo muito nítido é as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aquelas cartas que foram enviadas para cada igreja da Ásia era para resolver questões pertinentes àquelas igrejas específicas. Então, o Apocalipse fala daquele contexto imediato. Também o Apocalipse trata, né, de uma manifestação de um mundo caótico para uma libertação cósmica, com a vinda do Messias. Então nós temos essa transformação, porque o mundo em que se encontra o Apocalipse é um mundo caótico, mas ele será transformado por meio de uma libertação cósmica, né, para um mundo perfeito. E essa libertação se faz através da vinda do Messias, de Cristo. Também tem um desfecho, né, histórico proveniente de batalhas. Então é por isso que nós vemos constantemente o Apocalipse, o apóstolo João, interpretando as visões celestes que ele tem, de acordo com os elementos da guerra. Por exemplo, os gafanhotos, eles têm aparências de soldados que marcham para a guerra, com rosto de homem, enfim, aquela praga dos gafanhotos, né? É um contexto de guerra mesmo, porque aquela comunidade primitiva vivia também em um contexto de opressão e de guerra. Embora não haja, né, uma evidência direta de que o Apocalipse é uma reação à perseguição romana. Eu posso dizer aqui que a maioria dos eruditos, dos pesquisadores do Apocalipse, concordam que muitos elementos do Apocalipse diz respeito à questão histórica da época, da perseguição de Roma. Por exemplo, há de se interpretar de que quando o Apocalipse fala da Babilônia, está falando de quem? De Roma. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma evidência clara no texto que diz que Babilônia é Roma, entende? Até porque se de fato foi assim, o escritor ao Apocalipse queria identificar de uma forma secreta para que Roma não descobrisse de fato que ela estava sendo acusada, porque isso infringiria também perseguição comunitária para os cristãos. Em Apocalipse 3:4 aqui, né? O culto cristão é uma réplica do culto celeste. Então, nessas primeiras visões apocalípticas que João tem aqui, em Apocalipse, em que existe um culto armado no céu, onde o Cordeiro de Deus está sentado no trono, também existe uma réplica do culto daqueles que adoram a Deus. Então, aqueles que adoram a Deus na esfera terrena é uma réplica do culto celeste. E o Apocalipse também fala de coisas novas. Nova Jerusalém, está indicando que a Jerusalém prometida por Deus não é uma Jerusalém, a Jerusalém lá, física, geográfica, não, é uma outra Jerusalém, é uma nova. E quando se fala novo é algo que nunca foi visto. Então fala de nova Jerusalém, novo céu, nova terra, no sentido de transformação cósmica aqui mesmo. O novo jardim, tá? Em contraste com o quê? Com o antigo Éden, com o antigo jardim que foi corrompido pelo pecado. Agora nós temos um novo jardim, tá? Então o Apocalipse fala de coisas novas. E o Apocalipse também tem uma perspectiva dualista. Primeiramente, no sentido de que aqueles que vão ser castigados com o juízo de Deus, eles seguem a quem? Seguem a besta. E aqueles que vão herdar a salvação seguem quem? Seguem o Messias. Tá? Então esse dualismo é muito presente no Apocalipse. Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Embora, apesar de não haver forças equivalentes entre o bem e o mal, tá, irmãos? Então não existe essa luta direta entre o bem e o mal no Apocalipse. Entre Deus, entre o Messias e a besta. Porque são forças desiguais. O diabo não pode competir com Deus, isso é muito evidente, tá? Deus comanda todas as coisas. Mas é evidente aqui que existe esse contraste no texto. Falando agora da escatologia desse tema, né? A escatologia é importante na vida prática cristã. Quando se fala de escatologia, muitas pessoas pensam, vou deixar isso aí com os professores de teologia, vou deixar isso aí com o pastor da igreja, com a doutrina eclesiástica, com o credo. Não, isso é pertinente à nossa vida. A nossa vida comunitária, a nossa vida cristã. Por quê?
Primeiramente, nós temos a necessidade de saber sobre o futuro. É uma curiosidade, é um instinto natural do ser humano querer saber o que vai acontecer consigo mesmo. Imaginar, tentar desvendar o futuro. Isso é o que nos inquieta muito. E o próprio Cristo sabia dessa necessidade do ser humano de saber sobre o futuro. E por isso ele falou sobre o céu. Ele diz lá em João 14:2, o que ele diz? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus falou desse lugar porque ele sabia que era importante para a vida cristã, para a vida prática dos cristãos. Próximo, Joaquim, por gentileza. Outro texto, 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha que Paulo está falando sobre os que já dormiram, os que morreram. Para quê? Para que vocês não fiquem como os demais, tristes e sem esperança. Ou seja, falar sobre escatologia, falar sobre o futuro, falar sobre o céu, é justamente para nos consolar, para que a gente não fique sem esperança. Nós temos uma esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então essa esperança da ressurreição é muito viva, muito viva. A vida cristã precisa ser motivada por essa esperança. Assim, irmãos, a nossa vida, o nosso aperfeiçoamento cristão, a nossa prática cristã, a nossa prática da santificação, das boas obras, ela tem uma motivação, ela tem uma engrenagem. Qual que é essa motivação? É o fato e a esperança da glória futura. É isso que nos faz perseverar na fé. Só que uma questão da escatologia é que ela tem seus limites. Primeiramente, devido à natureza do assunto. Quando se fala do futuro, irmãos, nós não temos nenhum domínio sobre o futuro, a não ser aquilo que nos é revelado pelas Escrituras. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Veja, mesmo num futuro muito curto, muito próximo, eu não tenho controle. Que dirá do futuro escatológico, entende? Então, dada a natureza do assunto, é um assunto que tem seus limites, tá? E também devido ao limite do nosso próprio conhecimento. Porque nós conhecemos aquilo que nós experienciamos. A nossa experiência, o nosso idioma, tudo aquilo que a gente viu, que nós vivemos, por onde nós andamos. Tudo isso é o quê? É o nosso conhecimento. Nós não podemos conhecer além daquilo que nós experienciamos. Quando se fala de céu, irmãos, Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu o coração do homem. Entende? Então é coisa jamais vista. Então, dada essa questão do limite do nosso conhecimento, também é um tema difícil. E olha lá, lembra que Paulo teve uma visão que subiu até o terceiro céu? E o que ele disse? Ele viu coisas que não são lícitas de dizer aos homens. Então, mistério. João também tem uma visão lá no Apocalipse, que o anjo que desce na terra e ele pisa com um pé, ele pisa na terra, outro pé ele pisa no mar. Enfim, é um contexto de uma guerra lá. E ele diz, isso você não escreve. Algo que João viu, ele não escreveu. Não foi lícito ter escrito. Por quê? Porque ainda não é tempo de ser revelado, irmãos. Tá? Então esse caráter do mistério do Apocalipse, tá? Faz com que o tema seja muito difícil. Devido a estes fatos, não podemos extrapolar os limites da escatologia, que é uma espécie de obsessão. Tá? Já viu aquelas pessoas, em contrapartida, né, tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Porque são coisas que, meu Deus, se eu ler, eu vou ficar com mais medo ainda. Se eu estudar escatologia, eu não sei. Mas, em contrapartida, tem outras pessoas que elas querem ir até além da conta. Elas querem descobrir coisas que o texto não revela. Porque, primeiramente, o texto não está em ordem cronológica. Para elaborarmos uma doutrina escatológica, não precisamos não apenas do Apocalipse, mas de todos os outros livros e contextos, né, passagens bíblicas. E aí, as pessoas ficam tentando desenvolver teorias mirabolantes sobre o assunto. Isso é muito perigoso. Isso se chama o quê? Obsessão, escatomania. Devemos ter cuidado com isso, com essa obsessão por saber todos os detalhes do que vai acontecer no futuro.
Isso foge do nosso controle. Em contrapartida, mas também não devemos ficar aquém do que está revelado, que é a tal da escatofobia, que a pessoa tem medo de estudar o assunto. Então nós não devemos nem ir além do que deve-se estudar, mas também devemos ter cuidado para não ficar aquém daquilo que já nos foi revelado e que é importante saber. Dentro da escatologia nós temos uma divisão básica, que é a escatologia particular e a escatologia geral. A escatologia particular, ela diz respeito ao quê? Como o nome já diz, aquilo que acontece com o indivíduo particularmente. Existe uma escatologia própria para cada indivíduo. E como que nós experienciamos essa escatologia? Primeiramente, a morte física faz parte desse processo escatológico. Tá? Epicuro diz assim, quando nós estamos, a morte não está. Quando a morte está, nós não estamos. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo, vida e morte. Tá? Onde nós estamos, não há morte. Onde há morte, nós não estamos. É uma experiência universal, a morte física. Tá? Quais são os dois personagens bíblicos que escaparam da morte, podemos dizer assim? Que não experimentaram a morte? Enoque e Elias. Estes foram arrebatados, tá? Os únicos dois. O resto, todos, experimentaram a morte. E experimentarão. Jorge Bernard diz, as estatísticas sobre a morte são impressionantes. A cada pessoa, um morre. Volta fazendo favor, Joaquim. E qual que é o remédio para a morte física? A ressurreição. Então, essa é uma grande esperança para nós. A ressurreição é o nosso remédio da morte física. Pode passar? Então, nessa escatologia particular, nós temos também a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? É justamente o enfraquecimento espiritual, a apostasia. E qual que é o remédio para a morte espiritual? União com Deus por meio de Cristo. Se aproximar de Cristo é o antídoto, é o remédio para a morte espiritual. E também nós temos a morte eterna. Qual que é o remédio para a morte eterna? Não tem remédio. Porque essa morte já é uma morte condenatória, tá, irmãos? Então, para a morte física, nós temos remédio, que é a ressurreição. Para a morte espiritual, nós temos o antídoto, que é a comunhão com Cristo. Mas para a morte eterna, já se esgotou todas as alternativas. Próximo, Joaquim, por favor. E em contraste, nós temos a escatologia geral. A escatologia geral é o que acontece com o mundo, com todos os seres humanos, juntos, né? Então, alguns temas da escatologia geral. Segunda vinda de Cristo, ressurreição, julgamento final, a nova criação, destino eterno, etc, etc. Esses temas gerais fazem parte da escatologia geral. Pode passar, Joaquim? E quais são os estágios dessa escatologia geral? Primeiro estágio é um estágio de preparação, que já aconteceu, tá? Lá no Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento fez? Preparou a vinda do Messias. As profecias messiânicas. Isaías, que é um dos maiores profetas messiânicos, profetizou sobre Cristo sem mesmo saber, apenas com uma expectativa messiânica de quem de fato ele estava profetizando. E aí, quando aconteceu a plenitude dos tempos, que aprove o Senhor enviar o seu Filho, o Messias se revelou à humanidade. E essa fase foi a fase qual? A fase preparatória. Temos a segunda fase da escatologia, que é a realização básica, iniciada com a vinda de Jesus. Essa realização básica, ela é uma realização que ela não é total, mas já é uma escatologia revelada a nós. É aquilo que os teólogos chamam de escatologia inaugurada. Ela está inaugurada, ela não está concluída ainda, mas ela está inaugurada. É aquilo que os escritores do Novo Testamento chamam de últimos dias, últimos tempos. Essa escatologia inaugurada. E nós estamos nesse estágio, tá, irmãos? É nessa fase aqui que nós estamos. É a questão do já, mas o ainda não.
Você é salvo, sim ou não? Sim, mas ainda não, porque você não foi glorificado ainda. Você já é salvo, mas nós não temos o nosso corpo glorificado ainda. Nós somos salvos, mas Cristo ainda não retornou pela segunda vez. Entende? O reino dos céus já está nos revelado, mas ainda não plenamente. E nós temos o terceiro estágio, que é esse estágio da consumação, que é de todos esses eventos escatológicos. Próximo, por favor. Agora sim, irmãos, após esse rápido panorama a respeito do Apocalipse e da escatologia, nós entramos, enfim, no tema do juízo final. Por favor, Joaquim. O princípio do juízo corre através das Escrituras desde o Antigo Testamento. O ser humano sempre teve a percepção de que um dia ele será julgado, de que os seus atos um dia serão postos na balança. E no Antigo Testamento, Deus se revela como um Deus juiz também, que julga. Amós 5:18 a 20. O que diz lá? Com essa voz de locutor. Lá em cima. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. Será como um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro o urso, ou como se, entrando em casa e se encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Obrigado, gente. Entenda, irmãos? O dia do Senhor é o dia do juízo de Deus, onde Deus derramará a sua ira. Claro que no contexto de Amós aqui, o dia do Senhor é aquele dia em que Deus castiga o povo de Israel pelo seu pecado. Mas essa profecia tem uma potência escatológica, entende? Que projeta para o futuro. Para um futuro que ainda não aconteceu, do dia do Senhor, do juízo final. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Ué, mas tem pessoas que desejam o dia do Senhor? É porque naquele contexto os judeus acreditavam que a vingança de Javé aconteceria apenas para os inimigos de Israel. Mas Deus levantou os profetas para dizer, não, vocês também vão fazer parte do juízo de Deus. Vocês também serão alvos da ira de Deus por causa dos seus pecados. Então, por que vocês desejam? É como vocês tentarem fugir de um leão e se deparar com um urso. É como ser picado por uma cobra quando apoiado a mão na parede. É um dia de trevas e não de luz. E aqui, nós temos uma identificação de que, não apenas simbólica, mas literal, de que o dia do Senhor será acarretado de eventos na natureza. Sol se escurece, lua perde o seu brilho, estrelas dos céus caem. É um dia de trevas e não de luz. Os judeus acreditavam que o juízo viria em vida, na história. Por quê? Porque a questão do pós-morte, nós temos poucos dados no Antigo Testamento. Algo que praticamente não se falava. E não é uma questão de que tem poucos dados, é porque o próprio Deus não deu uma revelação completa do mundo pós-morte no Antigo Testamento. Entende? Eles tinham uma concepção do seio de Abraão, mas ainda não tinha uma teologia totalmente desenvolvida sobre o assunto. Isto nos é mais claro agora com a revelação de Jesus Cristo e os escritos do Novo Testamento. Então eles acreditavam que esse juízo ia acontecer enquanto eles estavam vivos na história. Mas hoje nós sabemos que o juízo de Deus, ele acontecerá no pós-morte. Mateus 23:31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 33. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O dia do juízo de Deus é um dia em que Deus separará justos de ímpios, ovelhas de cabritos, de cabras. Certo? É um dia de separação.
Hebreus, está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo após isso o quê? O juízo. Aqui já o Novo Testamento, tá, irmãos? Desculpa, eu esqueci de falar ali. Novo Testamento. Apocalipse 20:12. Juízo além da história, com todos os citados, não mais na terra, mas perante o trono de Deus. Então, nesse dia do juízo, nós não estaremos mais na terra, mas diante do trono de Deus, e todos serão julgados segundo as suas obras. Aqui o texto de Hebreus, né, que eu já citei anteriormente. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Este é o dia do juízo de Deus. Então, qual que é a natureza desse juízo, irmãos? Nós já sabemos que o Antigo Testamento fala de juízo. Nós já sabemos que o Novo Testamento fala de juízo. E agora, qual que é a natureza desse juízo? Primeiramente, não é temporal nessa vida. Isso faz com que nós tenhamos certa tranquilidade. Porque às vezes nós pensamos igual o escritor de Eclesiastes, não é mesmo? Porque o ímpio e o justo têm o mesmo destino. Porque o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, não é mesmo? E às vezes o injusto prospera e o justo não prospera. E às vezes nós ficamos nos perguntando, será que Deus é injusto? Porque se eu sou justo, a prosperidade e as bênçãos deveriam me acompanhar? Mas nem sempre é assim. Por que isso, irmãos? É uma característica e faz parte do mistério divino. Mas o juízo não é temporal, não é nessa vida. Deus muitas vezes julga os seres humanos, uma família, uma cidade ou até uma nação inteira. Mas esse juízo é sempre parcial. Muitas coisas ficam para o julgamento final. Tá? Qual que é a outra natureza do julgamento? Abrangerá tudo o que ficou para trás da vida de cada indivíduo e da terra. Tem muitos homens bons que morreram sem suas recompensas, não é mesmo? Que morreram anônimos, que fizeram bem e nunca foram vistos. Em contrapartida, existem muitas pessoas más que fizeram muito mal para a vida do seu próximo, assassinos, genocidas, etc, etc. E que morreram sem ter o seu juízo justo. Mas naquele dia, tudo que ficou para trás será julgado. É um juízo universal. Todos os povos, de todos os tempos, do presente e do passado, todos serão julgados. Também é individual, porque eu não vou ser julgado pelo ato do meu irmão. Ah, mas ele me levou a pecar. Ok, mas você vai ser julgado por você mesmo. Individual. E aí nós temos dois caminhos, tá? Inferno ou vida eterna. Esses dois caminhos. Naquele dia Deus irá separar os ímpios e os salvos. Ímpios, inferno, e salvos, vida eterna. Quem será o juiz desse grande julgamento? Hebreus e Pedro vai dizer que é Deus Pai. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui o juiz é Deus Pai. Pedro, e se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um? Aqui também é o Pai que julga, né? Próximo. Mas em João, em Atos, aqui, nós temos a indicação de que o Filho é juiz também. Olha só, e ao Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. E agora? Quem que é o juiz? É Deus Pai ou Deus Filho? E eu coloquei aqui uma observação, uma conclusão. Ó. O Pai é o juiz. O Filho participa das obras do Pai em tudo.
e tem autoridade de julgar também, assim como na criação. Porque no Apocalipse, no livro de Apocalipse, o protagonismo é do Cordeiro que está sentado no trono. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. É Ele quem julga. É Ele quem está sentado no trono. Mas Cristo participa, assim como Cristo participou também na criação. A Bíblia não fala que Jesus Cristo é o Criador? Mas Ele criou junto com Deus Pai e com o Espírito Santo. Então Jesus participa nesse julgamento também como juiz. Quem será julgado? Tá cansativo, irmãos? Estão dormindo já ou não? Numa igreja pentecostal, o irmão vem, fica trazendo slide, né? Que coisa. Mas é culto de ensino, irmãos. Dá para relevar, né, Moisés? No culto de domingo, daí a gente não faz essas coisas, tá bom? Os mortos são julgados? Quem será julgado? Os mortos se dormem em Cristo. Ótimo. Isso aí. Primeiramente, ímpios e crentes. É só os crentes que vão ser julgados? Não. É só os ímpios? Não. Ué, mas eu, crente, também vou ser julgado? Sim, você vai ser julgado. Você vai comparecer ao tribunal também. Todos, indistintamente. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3:12. Se alguém edifica sobre esse fundamento, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a mostrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Naquele dia, o que será julgado? Ímpios e crentes, mas as nossas obras. E as nossas obras naquele dia será identificada como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Eu posso dizer aqui, ó, ouro, prata, pedras preciosas. O que julgará? Metaforicamente, o fogo, porque o fogo purifica, o juízo de Deus. O ouro, a prata e as pedras preciosas resistem ao fogo? Existem. Então, resistirá. Madeira, feno ou palha resiste ao fogo? Não resiste. Isso é as nossas obras, irmãos. Agora, reflita você. Quais são as suas obras? É ouro? É pedras preciosas? Ou é feno e palha? A palha é assim, né? Faz um fogaréu. Movimento grande. Agora vai. E daqui a um mês, cadê? Cadê fulano? Cadê cicrano? Não tem consistência. Tá? Isso é palha. Pode voltar, Joaquim, por gentileza? Acabam na segunda-feira, as obras de palha. Muito bem observado, Moisés. Acabam depois do congresso. Acabam na primeira dificuldade. Acabam no domingo? Exatamente. É. E aqui, irmãos, o fogo provará tudo. Tá? Próximo, Joaquim, por gentileza. Em relação aos crentes, como que vai ser o juízo dos crentes? Não entram em juízo condenatório. Isso é muito importante, tá? Os crentes não vão ser julgados para serem condenados, mas serão julgados pelas suas obras. Ué, mas serão julgados pelas suas obras e não vão ser condenados? Sim, irmãos, porque a obra não é prerrogativa para a salvação, entendem? Mas as nossas obras serão postas à prova. Se elas suportarem o fogo, o que vai acontecer? Nós vamos receber a recompensa. Entendem? E o que é essa recompensa das boas obras? É o nosso galardão. O que é esse galardão que nós vamos receber? É um mistério. Tá? Cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. A obra não é prerrogativa para a salvação, mas é uma prerrogativa para o galardão. Aqui, provavelmente, o galardão é mais função, mais serviço, mais participação. Por quê? Não é grau de satisfação ou plenitude. Então lá no céu ninguém vai ser mais pleno do que o outro. Ninguém vai ser mais santo do que o outro. Ninguém vai ser mais salvo do que o outro. Ninguém vai ser mais feliz que o outro. Não existe isso no céu. Mas pode ser que esse galardão seja no sentido mesmo de função, serviço, participação, tá? Nossa, depois desse tribunal do galardão, não é o fim. Vai ter o milênio. Exatamente. Aí entra a questão de função. Ótimo. Dentro dessa perspectiva de teologia
pentecostal, ainda depois do galardão tem o milênio. E os cristãos têm participação ativa no milênio. Provavelmente também aqui se encaixa a participação do galardão. Próximo, Joaquim, por gentileza. O que será levado em conta no julgamento? Olha só, irmãos, isso aqui é importante, tá? Conhecimento será levado em conta no dia do juízo. Você será julgado por aquilo que você sabe. Os ímpios. Como que os ímpios vão ser julgados? E aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho de Jesus Cristo? Como que ela será julgada? Olha o que diz Romanos 1:20. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Nenhum ímpio vai poder alegar desculpas para Deus de que não conheceu a Deus. Porque os atributos de Deus se percebem através da criação. Isso nós chamamos de revelação geral. Todos nós, na nossa consciência, no nosso DNA, sabemos da existência de um ser supremo. Tá? Então os ímpios serão julgados pelo conhecimento da sua revelação geral. Próximo. Já estou terminando, irmãos. Os judeus que não conheceram o evangelho. Romanos 2:12. Pois todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Percebem que a medida do julgamento é a medida do conhecimento. Então aquele que só viveu sob a lei, ele será julgado segundo a lei. E os mestres? Tem uma passagem, não sei se acho que eu esqueci de colocar aqui, que acho que eu coloquei. Vamos falar aqui dos mestres primeiro. Os mestres. Meus irmãos, muitos de vós não deveriam se tornar mestres, pois sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O julgamento para quem ensina, para quem quer ser mestre, vai ser maior, porque nós sabemos mais. Entende? Mas isso não é desculpa para não estudarmos, irmãos. Porque se você tiver a oportunidade de estudar e não aprender, você também será julgado pela negligência. Tiago 3:1. Próximo. Aqui, por palavras. Pelas nossas palavras nós seremos julgados. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, tá? Que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. As palavras que você diz terão peso no dia do juízo. E as obras, né? Ali, Mateus 25, 31 a 46, Jesus vai dizer que ele vai separar os lobos, os ímpios e os salvos de acordo com as suas obras. Tá? E aqueles ímpios serão julgados pela sua negligência, porque poderiam ter ajudado os fracos, os pequeninos não ajudaram. E os que ajudaram fizeram como se estivesse fazendo para Deus. E aqui no grande trono branco, cada um foi julgado pelas suas obras. Tá? Próximo. A incredulidade também, tá? Será levada em conta. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então veja, irmãos, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. E aqui tem uma questão aqui que eu vou falar no último slide, tá? A desobediência também será levada em conta no dia do juízo. Sabe aquela pessoa que foi um cristão tal e depois apostatou da fé? Não obedece mais a Cristo? Conheceu a Cristo, mas agora não obedece mais a Cristo? Isso será levado em consideração no dia do juízo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, rejeição ao Filho, não verá a vida. Isso é muito grave, irmãos. É aquele que conhece Jesus e rejeita Jesus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Próximo. Esse é o último slide. O propósito final do julgamento. Declaração. Tá? É aqui que está a essência da coisa. Declaração. O juízo não é determinação. Porque Cristo, no dia do juízo, já sabe quem é salvo e quem é condenado. Entende? Ele não vai estar lá para decidir isso. Já está decidido. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê não terá juízo.
Então, é um juízo de declaração. Não visa descobrir quem será salvo ou quem será condenado, mas revelar o que já é conhecido. O salvo, lembra dessa escatologia inaugurada? Nós somos salvos. No dia do juízo só será revelado que nós somos salvos, oficialmente. E os ímpios, da mesma forma. Retribuição também é o propósito final. Retribuir cada um segundo a sua obra. Destruição. Destruição, irmão Reginaldo? Sim. Destruição do mal. E formação de uma nova sociedade. Porque o inferno e Satanás será lançado no lago de fogo. É o que é isso? Destruição do mal. E formação de uma nova sociedade. O mal jamais poderá influenciar os salvos novamente, na nova criação. Tá? É uma sociedade totalmente nova e espiritual. E o propósito final também do julgamento é a glorificação. A glorificação do quê? Do nome de Deus, irmãos. Porque a besta, o falso profeta, blasfemam contra Deus, perseguem os eleitos de Deus, fazem muitos apostatarem da fé, convencem. O falso profeta se colocará no lugar de Cristo e convencerá muitos. Mas aqui no dia do julgamento, ele será condenado também. E o nome de Deus será glorificado. O fim da criação, o fim da redenção. Fim no sentido de propósito último, tá? É a glorificação de Deus. Todas as coisas convergem para Ele. E toda a criação foi gerada para glorificar a Deus. Esse é o fim de todas as coisas. Até aqui tudo bem, irmãos? Vamos deixar um pouco para a próxima quarta-feira? Então, claro que nós não esgotamos o assunto, né? Porque são muitos detalhes, são muitos textos, mas que eu possa ter tido êxito nessa noite de passar pelo menos uma visão panorâmica do que é o assunto do juízo final. E na próxima quarta-feira nós falamos sobre as bodas do Cordeiro. Deus abençoe.